então 151, e eu quero apenas pontuar o seguinte, né? Sobre essa reação que Paulo teve, né? Em relação à tentativa do povo, né? De idolatrá-lo, né? De homenageá-lo como Deus, né? De cultuá-lo como Hermes e a Barnabé como Zeus, né? Nós vemos aqui uma coisa que é muito discutida e muito condenada pela igreja, né, em relação a essa, digamos assim, a essa aceitação dos erros doutrinais em nome de uma certa tolerância com os seres humanos, né? Ou seja, ao se mencionar aqui, né, que, digamos assim, que Paulo teria agido, né, com demasiada violência aos erros desse povo primitivo, né, talvez ele devesse ser um pouco mais tolerante. O que se discute, no fim das contas, é esse conceito de respeito humano, né, que a igreja condena, né? Quando a gente fala que a igreja condena o respeito humano, né, dá essa impressão de que a igreja está a favor, né, que a gente começa a desrespeitar todo mundo por aí, né, nas ruas e tal. Não é isso, né? A questão do respeito humano é você abrir mão da doutrina da igreja para ficar bem com as pessoas, para se dar bem com as pessoas, para você ser bem aceito no seu meio, né? Para você ter algum tipo de sucesso material, né? É aí que se condena, né, o tal respeito humano, né? Porque você está, digamos assim, rebaixando a sua fé perante os homens, né? Você está rebaixando Deus perante os homens. Você não está prestando o culto devido a Ele porque você está com medinho de ser mal interpretado ou de ser repudiado pelos seus amigos, conhecidos, às vezes família, não é? Não se trata aqui de ser mal educado, não é? Ou de ser, digamos assim, violento, mas trata-se apenas de colocar as coisas no devido lugar, não é isso? No seu devido lugar. Nós hoje somos infectados, né, por essa palavra tolerância, né? Por essa terrível conceito, né, da tolerância. Tolerância é isso. Significa que você abre mão da sua fé, né? Você abre mão de Cristo para agradar aos pagãos modernos, né? Como em todos os tempos, na verdade, né? Como em todos os tempos, para se dar bem, né? Você não assume a sua fé publicamente porque talvez ela fira, né, os sentimentos das pessoas. E isso está errado, né? Você não precisa ofender as pessoas, né? O que você precisa é ser autenticamente católico, né? Se isso vai ofender as pessoas, bem, aí não é mais a sua esfera de influência, né? Porque nós temos que dar testemunho como cristãos
da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos nós onde estivermos, né? Então, aqui Paulo faz isso, né? E recebe em troca a lapidação, né? Quase a morte. Aqui, ele nem estava tentando se dar bem, né, com as pessoas. Ele não estava tentando manter um emprego, ou uma posição social, ou uma certa respeitabilidade, né? Ele estava simplesmente anunciando, né, nosso Senhor Jesus Cristo no meio daquele povo primitivo, né? Essa caracterização de povo primitivo nós podemos fazê-la para os povos com que nós convivemos hoje, né? O mundo se tornou um mundo de povos primitivos, né? A gente tem dificuldade de usar esse adjetivo aos povos modernos, porque nós damos muita importância a um tipo de sofisticação tecnológica do mundo, né? Que não tem importância nenhuma e não significa, essa sofisticação não significa sofisticação de pensamento, de sofisticação de conceitos, né? Na verdade, nós estamos muito longe de um tempo, né, em que de fato houve uma grande sofisticação de pensamento, né? Nós decaímos muito dessa altura, né, em que havia uma sofisticação de pensamento que se expressou mais amplamente, né, na Idade Média, na Alta Idade Média, né? Aí sim houve sofisticação de pensamento, né? Certa vez, numa das obras, Chesterton compara, né, um jovem da época dele, Chesterton, né, que é, digamos assim, século XIX e XX, né, ele compara esse jovem, né, com, sei lá, 18, 20 anos de idade, com um jovem da Idade Média. E eles dizem assim, que esse jovem moderno, ele não tem condição de discutir 2 minutos com esse jovem medieval, né? Esse jovem moderno é absolutamente ignorante. Isso se dá com todos nós, os adultos também. Então, nós somos povos primitivos, não é? Da mesma natureza que esses povos primitivos com que Paulo e Barnabé se defrontavam, né? E hoje nós temos esse medinho de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para esses povos primitivos. Medinho, né, de não sermos bem aceitos, de fomentarmos inimizades, né? Tá certo? Então aqui Paulo nos dá essa, digamos assim, essa aula, né, de não termos respeito humano nesse sentido, né? Nós não temos a menor intenção de ofender ninguém, mas sobretudo nós não temos intenção de ofender a Deus, né? E ofensa é uma coisa muito subjetiva, né? As pessoas são ofendidas por várias coisas, né? E por isso que a palavra ofensa, né, quando ela é usada no Pai Nosso, né, é uma coisa equívoca, né? Na tradução moderna do Pai Nosso aqui para a língua portuguesa, né? Como é que é? Perdoar-nos as nossas ofensas, né? Quem nos tem ofendido. Quem nos tem ofendido. Pois é, nós não temos que pedir perdão às ofensas, não é? Dívida sim, ofensa não. Ofensa é uma coisa subjetiva, né?
Imagina quantas pessoas nós ofendemos simplesmente, por exemplo, uma mulher modesta. Quantas pessoas ela ofende por simplesmente ser modesta? Ela não tem que pedir perdão por essa ofensa, né? Por isso que essa palavra ofensa no Pai Nosso, ela traz uma subjetividade terrível, né? E não deve ser usada, obviamente, né? Deve ser usado a tradução correta, né? De dívida, né? Dívida é uma coisa objetiva, né? Mas ofensa não, não é? Nós certamente ofenderemos muita gente no mundo se nós fizermos a opção de não ofender a Deus.